Sejam muito bem-vindos à nossa sessão de Cloud Academy, onde iremos percorrer todo um conjunto de temas, desde os conceitos e mitos da tecnologia de cloud e das suas origens históricas, até às arquiteturas, aos sistemas e às soluções. Os conceitos de cloud derivam de um conjunto de princípios ligados às próprias origens da internet. Desde a própria capilaridade e redundância nativa das várias interconexões entre sistemas e entre diferentes geografias, que decorrem desde os primeiros projetos de interligação de redes militares com redes universitárias nos Estados Unidos, até à camada de serviços, mais conhecida e visível nas dinâmicas de HTTP e de HTML, derivadas do trabalho e obra de Tim Berners-Lee, um investigador que enfrentou um conjunto de dificuldades que hoje em dia praticamente aceitamos como parte do nosso serviço, ou seja, que nem sempre nos é possível de imediato identificar a natureza física de um conjunto de recursos, sejam eles um documento ou sejam eles uma aplicação, mas que nos primeiros trabalhos e nas primeiras tentativas de implementação deram ao Sr. Tim Berners-Lee muitas dificuldades. Agradecemos-lhe a ele, no fundo, a existência do HTML e do HTTP e dos princípios mais visíveis da internet que hoje nos permitem, mais do que simples conteúdos, distribuirmos os nossos sistemas e as nossas aplicações. Duas referências bibliográficas: a obra Weaving the Web, do próprio Tim Berners-Lee, onde o mesmo nos conta toda a dinâmica e todo o trabalho de investigação que, junto do CERN, na Suíça, lhe permitiu a implementação do HTTP e do HTML como forma de distribuir documentos nas redes universitárias. E uma outra obra, Where Wizards Stay Up Late, que nos contam muito das origens da internet, enquanto interligação de rede, enquanto distribuição de sistemas, dentro das universidades e dentro dos institutos de investigação civis e militares nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e nas décadas de 70. Permitam-nos utilizar algumas metáforas mais coloridas para vos poder ilustrar três importantes conceitos da distribuição de serviços por parte de operadores. Os conceitos de hosting, os conceitos de housing e, no fundo, o próprio conceito de cloud como uma evolução dos dois. Os ambientes de hosting oferecem, tipicamente, um conjunto limitado de opções, sejam apenas 2 ou 3 variantes de sistema operativo ou outras tantas de um standard de base de dados ou de um standard aplicacional. Se quisermos comparar com o que poderia ser a ida ou a decisão de podermos ir adquirir uma fatia de pizza, estamos a falar de algo como nos dirigirmos a um restaurante, que neste caso seria comparável ao operador de serviço, e termos direito a adquirir, em fatias, a partir de um conjunto limitado de ingredientes fixos, a pizza que desejamos consumir. Não estamos, portanto, a falar da possibilidade de escolher qualquer ingrediente, muito menos de usarmos os nossos próprios ingredientes ou de dominarmos uma parte do processo. Essencialmente, a possibilidade de consumir a tal fatia de pizza. É esse o ponto que estamos aqui à procura, mas, neste caso, e no ambiente tradicional da oferta de hosting, sujeito a um conjunto de limitações. Na oferta de housing, aceitamos ir um pouco mais longe, fazer parte, inclusive, do próprio processo de operação ou até de construção da pizzaria. Sermos donos, eventualmente, do forno, de uma parte do frigorífico ou até de transportarmos alguns dos ingredientes favoritos connosco. Naturalmente, que passamos aqui a ter um foco não só na parte de consumo, que assim desejávamos, mas também na parte da produção, seja ela por completo, ou seja, sermos, permitida a metáfora, donos de toda a pizzaria, apenas para consumirmos algumas fatias, ou donos de uma parte da produção da própria pizzaria. No fundo, esta dialética entre produção e consumo pode-nos introduzir um esforço que não é exatamente necessário ou que, para todos os efeitos, nos traz mais custos. Estamos-nos a focar em produzir pizzas quando muitas das vezes as nossas organizações apenas as querem consumir. Um exemplo prático: sermos dono de toda uma infraestrutura de desenvolvimento, de produção e de qualidade, quando na verdade apenas pretendíamos usufruir de uma simples aplicação de CRM ou de uma simples aplicação de gestão de vencimentos. Esta diferença entre o foco na produção e o foco no consumo podem nos levar em busca de soluções mais interessantes, como aquelas que a cloud nos permite. No fundo, sem sermos donos da infraestrutura da pizzaria, podermos focar no consumo das fatias e dos ingredientes que procuramos, mas com a vantagem de, inclusive, elas nos poderem ser entregues em casa e não dependermos do restaurante. Os serviços de cloud não são naturalmente uma panaceia, não são uma resposta completamente isenta de
desvantagens ou completamente isenta de riscos. Aliás, eles são bastantes e muitos acabam por ser, se quisermos, escondidos debaixo de alguns mitos que nos apontam como se tudo fosse correr bem. Em particular, muito do modelo de partilha de recursos que já conhecemos dos setores de telecomunicações, essas sim reguladas, onde a autoridade que superintende o setor obriga que os operadores coloquem taxas de contenção, por exemplo, no acesso à DSL, de 1 para 10, de 1 para 20 ou outro rácio. Dentro do universo de cloud existe uma espécie de contenção tolerada, uma espécie de todos permitem que alguém não esteja a consumir exatamente o que contratou, mas em que o próprio parece não se importar muito com isso. Ora, muito bem, os modelos de partilha de recursos tolerados podem correr menos bem, como seja, muitas das pessoas poder-se-ão não importar do modelo de overbooking que existe na generalidade da oferta do serviço de transporte aéreo, a não ser que, por exemplo, acabem por ficar retidos na véspera de Natal no aeroporto de Los Angeles. E aí, tal como nos serviços de cloud, de repente aquele preço mais interessante ou aquela letra mais pequena do contrato que nos mostraria, ou nem sequer, a taxa de contenção ou a real sobreutilização do serviço torna-se mais relevante. Ou seja, aquilo que nos faz doer deixa-nos muito mais rapidamente menos tolerantes. No fundo, alguns dos modelos de economia de recursos podem induzir falsas poupanças. Exijam e tentam conhecer de forma documentada e de forma tangível se efetivamente o serviço que está a ser prestado tem taxas de contenção, se pratica overbooking dos recursos, se estão a adquirir um core ou se estão a adquirir um virtual core. Exijam, acima de tudo, garantias que vos impeçam de enfrentar degradação de serviço, cortes de serviço, ou que as janelas de intervenção do vosso fornecedor de todo sejam adequadas à vossa operação. Acima de tudo, preocupem-se em conhecer e em verbalizar essa exigência, as taxas de contenção que estão a ser prestadas, que tipo de recursos são dedicados e que tipo de recursos são partilhados na oferta que vos está a ser proposta. O cartaz que nos surge à direita diz em finlandês, acreditando no valor da tradução que nos foi prestada, que é proibido o acesso a uma determinada área privada. Os conceitos de privado, público e o conceito híbrido são conceitos não exatamente pacíficos e, por vezes, no ambiente de cloud, alvo de diferentes interpretações do ponto de vista técnico e do ponto de vista comercial. Uma cloud pública é tipicamente comunicada pela generalidade das ofertas como um ambiente partilhado, um ambiente onde o best effort ou o serviço suficiente ou aceite é tido como uma garantia de qualidade de serviço. Ora, muito bem, uma garantia de qualidade de serviço não pode ou não deve ser apenas de best effort. Ainda que seja um ambiente partilhado, deverá, para todos os efeitos, ser claramente indicado que tipo de partilha lá estão e que tipos de qualidade de serviço lá se esperam. Essencialmente, uma cloud pública deverá ser, isso sim, endereçada de uma forma pública, com acesso à internet. Não deverá, por essa ordem de razão, ser uma espécie de ambiente de menor qualidade ou, no troco de um preço menos interessante, tudo é permitido. Muitas das vezes, como alternativa, como uma espécie de upgrade à cloud pública, surgem as ofertas de cloud privada, endereçando algo como ligeiramente melhor do que o best effort ou com algum nível de qualidade de serviço não exatamente bem documentado. Exijam conhecer em detalhe e, efetivamente, se trata da mesma infraestrutura com diferentes qualidades de serviço ou de um outro modelo. Exijam conhecer se, efetivamente, essa cloud privada vos permite ter endereços privados de interligação apenas com a vossa infraestrutura e sem qualquer ponto de conectividade com a internet. Exijam conhecer, efetivamente, os níveis de qualidade que estão a ser prestados e que tipo de arquiteturas lá estão. Acima de tudo, que a cloud pública e a cloud privada acabem por ser efetivamente função dos endereçamentos, em que uma tem conectividade à internet e outra tem essencialmente conectividade privada, e não aceitar que por essas dinâmicas resultem degradações da vossa qualidade de serviço. O modelo híbrido é aquele que vos permite, ou que vos deverá permitir, cruzar as ofertas de cloud com ofertas tradicionais de data center, em que, por exemplo, um conjunto de servidores web ou de servidores aplicacionais comunicam numa rede privada com um conjunto de backends com servidores de base de dados em housing que vos está dedicado. Muitas das vezes surge como abordagem da cloud híbrida uma espécie de mistura de qualidades de serviço das clouds públicas e das clouds privadas. Nos ambientes críticos de soluções empresariais, muito mais importante do que esse simples cruzamento é efetivamente garantir que a oferta tradicional de data center pode casar com as novas ofertas de cloud.
Muitas vezes, num exercício de comparação de custos, surge, de forma, convenhamos, natural, o olhar para o custo de um servidor acabado de entregar na vossa companhia, literalmente sobre uma palete, dividir esse mesmo custo por um conjunto de mensalidades que correspondem normalmente àquilo que estarão na expectativa de contratar do ponto de vista de infraestrutura como um serviço em âmbito de cloud. Se é natural que este exercício seja feito, até porque as vossas companhias durante muito tempo assim se comportaram, portanto, adquirindo servidores entregues, e permitam-me o abuso desta expressão, numa espécie de síndrome de paleta, em que todo o vosso equipamento é dessa forma que vos é entregue, a comparação deixa de fora um conjunto de rúbricas importantes de custo. Em particular, comparar um servidor que apenas acabou de ser entregue nas vossas instalações com algo como a infraestrutura como um serviço vos permitirá, que está completamente instalado, dotado de conectividade e de todo um conjunto de serviços laterais, não é de toda uma comparação justa. Se quisermos olhar para este síndrome de palete como uma forma de descascar e identificar um conjunto de custos escondidos, temos que, em consciência, começar, em primeiro lugar, pelo próprio custo de recepção e de instalação física dos equipamentos. Sobre a tal palete, eles têm, de uma forma ou de outra, de ser colocados fisicamente no data center que seja escolhido e têm de ser fisicamente instalados num bastidor. Tarefa que, forçosamente, consumirá tempo das vossas equipas de operações. Além do mais, uma vez instalado fisicamente, tem que forçosamente ter lugar uma instalação lógica, em que todas as componentes de sistema operativo, as configurações lógicas de network, têm de ser feitas, pois de outra forma o equipamento em questão não terá qualquer utilidade do ponto de vista da IT. No momento em que esse mesmo equipamento tem essas configurações lógicas, já tem forçosamente energia, e no momento em que passa a ter energia, passa ele próprio a libertar calor. No fundo, juntam-se mais dois custos a esta equação: o custo da energia e o custo da climatização necessária a garantir que todo o calor que é liberto acaba por ser dissipado. E mais ainda, quer para qualquer uma destas rúbricas, aplicam-se também custos de redundância, pois não basta fornecer energia, a energia deverá de alguma forma contar com elementos de suporte em caso de falha, e o mesmo para o sistema ou solução de climatização. Além do mais, toda esta solução, todas estas rúbricas, seja o próprio servidor, sejam estes equipamentos de infraestrutura de suporte, têm custos de suporte anual, contratos de extensão de garantia, que não são exatamente reduzidos. Mesmo ao final de algum tempo, aplicar-se-á forçosamente a questão da renovação tecnológica, ou seja, mais tarde ou mais cedo, uma outra paleta acabará por chegar, ao fim de 3 anos, 4 anos, porventura um pouco mais, mas chegará um novo servidor. E já agora, ao contrário do que aconteceria num ambiente de infraestrutura como um serviço, em que a migração tecnológica está automaticamente contida na solução, a quando da chegada do novo servidor físico, todos estes passos de instalação, física e lógica, de energia e de climatização e da sua redundância, voltar-se-ão a aplicar, e mais, acrescidos agora de um custo de migração, pois o novo sistema, uma vez instalado, não vai automaticamente, ou de forma mágica, se quisermos, receber aquilo que está no sistema anterior. Portanto, se quisermos, na comparação em divisão por mensalidades do custo de aquisição de um servidor com uma solução de infraestrutura como um serviço, existem muitos custos escondidos, e a álgebra não poderá ser assim tão simples, pois de outra forma não se estariam a comparar as variáveis devidamente necessárias à vossa solução. Além dos custos de energia, existem necessidades de investimento ao nível da climatização. Todos os equipamentos que estão ligados, e à medida que o seu número aumenta, aumenta a pressão sobre a temperatura e o controle de umidade no vosso data center. Naturalmente, que além da garantia unitária de cada uma destas soluções de climatização, tal como na energia, estes componentes e todos estes elementos exigem níveis de redundância. Tudo isto somado, temos não só custos de instalação física, como já vimos, custos de instalação lógica, o sistema operativo, a configuração de rede, a configuração de algumas aplicações base dos vossos serviços, como todo um conjunto de custos ligados à energia e climatização e à respectiva redundância. E já agora, todos estes sistemas, todos estes recursos exigem de alguma forma custos de suporte, custos da sua manutenção, que tanto poderão ser apenas em horário de expediente, como em horário de 24/7, conforme, mais uma vez, as exigências de criticidade da vossa empresa. Além do mais, fim do período normal de garantia de todos estes equipamentos, de 3 ou de 4 anos, terão de enfrentar nova aquisição de equipamentos e nova renovação tecnológica dos mesmos.
E já agora, não esquecer de que, a quando da chegada do novo equipamento, ele continuará a ser apenas um pedaço de ferro em cima de uma palete de madeira, ou seja, não será exatamente por osmose que ele irá migrar para os novos serviços. Dessa forma, todo um conjunto de custos, desde a instalação até à migração tecnológica que terão lugar no futuro, deverão ser tidos em conta na comparação daquilo que é a aquisição de um servidor com aquilo que é a aquisição, ou melhor, a contratação de um serviço de infraestrutura como um serviço na cloud. Conhecer a localização física dos seus dados é absolutamente crítico, independentemente do modelo de serviço que esteja a contratar. Da mesma forma como dificilmente aceitaria contratar um serviço de data center para alojar equipamentos por si detidos sem conhecer a localização física do mesmo, a mesma abordagem terá de ter lugar no que diz respeito a soluções de cloud, ou seja, exigir respostas diretas e precisas sobre onde estão os seus dados, por quem são tratados, como são tratados e, já agora, com que níveis de certificação internacional estão a ser abordados desta forma. Em particular, o normativo ISO 27001, sobre a forma de certificação e não apenas sobre a forma de uma compliance, conhecendo o âmbito dessa mesma certificação, se ela diz respeito apenas à segurança física das instalações ou aos próprios processos de backup e de operação de dados, e conhecer como todas as equipas do seu prestador de serviço se coordenam debaixo deste tipo de certificados. Além do mais, não hesite, seja em domínio de dados da administração pública, seja em domínio de dados privados da sua empresa, em consultar a Comissão Nacional de Proteção de Dados para que os mesmos possam, com detalhe, expor-lhe as limitações de dados colocados dentro e fora de território nacional. A prestação pela cloud de infraestrutura como um serviço e de plataformas como um serviço tem subjacentes, forçosamente, modelos de licenciamento de software. Modelos estes que podem ser assumidos diretamente pelo seu operador ou prestador de serviço, ou, e não hesite em questioná-lo nesse sentido, a possibilidade de utilizar as suas próprias licenças. Licenças que, naturalmente, não deverão ser licenças OEM, pela natureza de estarem associadas aos seus próprios servidores, mas licenças que decorrem de contratos absolutamente abertos que já possa deter. Contacte e conheça o modelo de licenciamento de software do seu fabricante, conheça os modelos e as variantes do mesmo, quer para a utilização na sua própria infraestrutura, quer, naturalmente, a contratação da mesma fora de portas. Exija em toda a linha a possibilidade das plataformas onde está a decidir em ambiente de cloud colocar os seus sistemas e as suas aplicações poderem ser auditáveis. Conheça um pouco melhor do que são os modelos de Service Provider License Agreement da Microsoft ou o modelo de Application Specific Full Use da Oracle. Modelos estes que permitem, quer por parte do operador, quer por sua própria parte, ter mais flexibilidade no licenciamento. Acima de tudo, tente adequar a melhor estrutura de custos daquilo que já são licenças por si detidas e não aceitar de imediato o modelo de licenciamento como uma obrigatoriedade de terceiros perante a cloud. Procure, questione as modalidades em relação ao Bring My Own License, a possibilidade de transportar licenças que são suas para os seus ambientes na cloud. Com exceção dos ditos ambientes legacy, com tecnologias que não são x86 ou tecnologias realmente proprietárias, como E-Series, AX, HPUX e afins, a generalidade das ofertas de cloud permite, com muita flexibilidade, suportar as mais variadas aplicações, os mais variados ecossistemas, sejam eles ecossistemas Linux ou ecossistemas Microsoft. No universo das soluções de cloud, poder-se-á dizer que, apesar de uma espécie de magia em algumas das soluções, em que praticamente parecem querer endereçar todo e qualquer problema praticamente sem custos ou sem dificuldades de percurso, tal efetivamente acabará por não corresponder à verdade. Se quisermos, quando algo é demasiado bom para ser verdade, efetivamente não o é. É a nossa recomendação que, perante qualquer desafio de migração ou de consolidação dos seus sistemas para o universo de cloud, acima de tudo, exijam do vosso fornecedor de serviço a entrega de factos e experiências reais. No fundo, casos de referência de clientes que já neste momento estejam a desfrutar desses mesmos serviços. Mas, acima de tudo, exijam a possibilidade de fazerem trials, mesmo que sejam parcelados, esses momentos de teste, ainda que com recursos mais reduzidos do que porventura o vosso ambiente produtivo e durante apenas algum tempo, permitem-vos, acima de tudo, acautelar que algumas das surpresas que poderão surgir num processo de migração não resultarão numa espécie de Big Bang. No fundo,
e mantendo a metáfora da bala mágica, que não há surpresas balísticas e, acima de tudo, e por doada o uso de uma expressão porventura mais complexa, que se favoreça um processo faseado, um processo híbrido e seletivo. No fundo, que tenham liberdade e consciência de escolher que uma determinada componente da vossa arquitetura poderá fazer sentido migrar para um ambiente de cloud e que outra poderá fazer todo o sentido manter-se numa solução tradicional. Acima de tudo, e repito, não existem de facto balas mágicas, existem soluções que se adequam de melhor forma a uma parte da vossa arquitetura, porventura a toda, mas que, acima de tudo, será vosso exercício do vosso fornecedor de serviço garantir que existem cenários de integração e que eles são suficientemente abertos para que não existam surpresas nem magias desagradáveis. Os exercícios de sizing e dimensionamento de ofertas de cloud para as vossas empresas poderão seguir em alguma medida, e permitida a metáfora um pouco mais brincalhona, o exemplo de que um cobertor individual claramente não serve para um casal. Se quisermos, levando esta metáfora um pouco mais longe ainda, é como acabar com parte do seu negócio mal coberto ou mesmo destapado. Quer-se com isto dizer que muitas das vezes, além do exercício de poupança que efetivamente a solução de cloud preconiza, poder-se-á dar algum exagero, digamos assim, em que os recursos efetivamente alocados ao projeto acabam por ser ainda mais reduzidos que aquilo que a poupança permitiria, de tal forma que, em limite, poder-se-á colocar em risco os níveis de qualidade de serviço e de performance para a vossa organização. No fundo, mais do que algum pé destapado, importará fazer exercício de dimensionamento, por exemplo, perspectivando se efetivamente necessitam de um cobertor grande ou de vários pequenos cobertores ou de várias pequenas mantas. O que, na prática, com esta metáfora, tentamos alcançar se efetivamente a vossa organização poderá ficar melhor coberta por 4 pequenos ou médios projetos que endereçam verticalmente áreas de negócio ou áreas de atuação do vosso IT, em lugar de, numa abordagem mais tradicional, uma grande abordagem que não as segmenta e que, porventura, ainda que com algum efeito de concentração, acaba por não se traduzir na melhor performance para cada uma dessas áreas. Mais ainda, do ponto de vista da sazonalidade, podem estas soluções corresponder à solução de verão e de inverno de um cobertor. No fundo, olhar, por exemplo, para uma solução de cloud como aquela que permita, num determinado mês do ano ou num determinado trimestre do ano, reforçar a capacidade do vosso IT. No fundo, e além desta sazonalidade da capacidade, ter a possibilidade, do ponto de vista comercial e do ponto de vista financeiro, de contar com este recurso como uma espécie de empréstimo, no fundo. Acima de tudo, importará ter do lado do seu fornecedor de serviço quem seja capaz de o ajudar e quem seja capaz de potenciar a escolha, se de um cobertor, se de um conjunto de mantas, mas que, no fundo, acima de tudo, o seu negócio acabe devidamente coberto e com toda a qualidade de serviço que merece.